Olá! No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, encontramos a história de Elias e uma viúva em Sarepta de Sidom. Deus havia ordenado a uma viúva para que sustentasse o profeta durante aqueles dias. Seria mais razoável se Deus tivesse levantado uma viúva com uma pensão bem considerável para sustentar o profeta naqueles dias de fome, mas não era o caso daquela viúva que não tinha mais marido para sustentá-la, o seu filho provavelmente era pequeno e não estava na condição ainda de trabalho, a terra estava passando por um período de fome, de escassez de alimento, e Deus manda Elias ir a Sarepta de Sidom para ser sustentado por uma viúva pobre. É interessante perceber, como diz o verso 10, ele se levantou e foi a Sarepta. Ele não questionou Deus. Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Quando Deus nos dá uma ordem, devemos obedecer, sem questionar. Ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos, ainda que fuja ao nosso entendimento humano, à nossa lógica humana, devemos simplesmente obedecer. Elias não ficou questionando Deus, ele simplesmente se levantou e obedeceu. Ele não ficou perguntando a Deus, Deus, como que uma viúva vai me sustentar? Ela não tem INSS, ela não tem uma pensão, ela não tem a menor condição, ela não tem filhos que trabalhem para sustentá-la. Ele não questionou Deus, ele simplesmente se levantou e foi para Sarepta de Sidom. Esta é a atitude que eu e você precisamos tomar diante das ordens do Senhor. Diante daquilo que Deus nos manda fazer, o que precisamos fazer de fato é obedecer. O que é que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Quais foram as ordens que Deus mandou você realizar e você ainda não cumpriu, ainda não obedeceu? Avery Willis diz que adiar a obediência também é desobediência. A sobrevivência do profeta dependia da sua obediência. Naquele tempo de escassez, ele precisava de alimento. E Deus havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Uma viúva que tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que estava se preparando para fazer a última refeição com seu filho. Mas Deus é Deus. E por isso não vale a pena questionar a soberania de Deus, não vale a pena questionar os caminhos de Deus. Nós precisamos confiar nele. E uma vez que confiamos nele, devemos obedecer. Obedecer pela fé que ele há de prover, ele há de suprir, ele há de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, obedeçamos a Deus. A nossa sobrevivência depende disso. A nossa felicidade depende disso. Depende da nossa disposição em obedecer o Senhor. Vamos orar? Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a te obedecer, sem reservas, sem impor condições, sem questionamentos. Ajuda-nos a te obedecer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. É o que te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.